Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe a que horas a gente vai ser assistido, né? Hoje nós estamos com Carolina Malavasi e com Gabriel Bittencourt, e outros materiais que a gente vai colocando conforme a necessidade. Eu gostaria de... Oi, Gabriel. Primeiro diga oi, por favor. Oi, Raquel. Oi aí para todo mundo que está nos assistindo. Como você disse, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que as pessoas nos assistam. Aham. Me conte uma coisa. Você teve uma experiência no legislativo já no passado, né? O que ele pode fazer com relação ao campo socioambiental? Olha, Raquel, eu fui eleito vereador em Sorocaba a primeira vez em 1993, depois passei por duas reeleições, foram 12 anos de Câmara Municipal. Eu entrei achando que assim, eu já era um militante socioambiental, né? Um ativista nesse campo, e a minha percepção na época assim, eu vou entrar como um ambientalista no parlamento. E não deixei de ser. Mas é claro que quando você entra no parlamento, todo tipo de demanda da sociedade vai para lá, né? Saúde, educação, moradia, tudo, tudo, tudo. E a gente tem que responder a isso. Mas o meu foco sempre foi, pela minha atividade, tanto prática, política, né, como também acadêmica, foi o meio ambiente. E a gente conseguiu fazer algumas coisas, tanto no que se refere a ações extraparlamentares, mas por conta de ser parlamentar, a gente conseguiu algumas coisas, como também do ponto de vista essencialmente legislativo. Vou dar dois exemplos só do ponto de vista daquilo que não é, digamos, essencialmente institucional. Sorocaba é uma cidade que hoje ela tem uma arborização urbana razoavelmente boa, e a arborização urbana, é claro, a gente sabe é da sua importância para a qualidade ambiental de uma cidade. E por conta das pessoas me identificarem a mim como ambientalista, elas vinham trazendo informações do tipo, olha, a CPFL, a concessionária de energia elétrica, está podando árvores de uma forma absurda, olha, a prefeitura está cortando árvores por demanda política, sem necessidade. E eu fui juntando isso daí, e levei ao Ministério Público, e, para sintetizar, como resultado, houve um acordo, um TAC, mediante o qual a CPFL teve que doar 65 mil mudas de árvores para a cidade. A prefeitura teve que se comprometer a um trabalho de não apenas de plantio, mas um trabalho de plantio com educação ambiental. Bateram na porta de cada morador e falaram: olha, temos uma árvore para plantar aqui, você tem preferência, você gosta, você pode cuidar. A pessoa recebeu um diploma. Então, assim, foi uma atividade bastante significativa, especialmente para o resultado que ela produziu. Mas, do ponto de vista essencialmente legislativo, eu vou citar uma das leis que foram oriundas do nosso gabinete, que foi a lei que proibiu o uso de animais em circos na cidade de Sorocaba. Eu tinha uma reflexão, eu fazia uma reflexão sobre o, como a gente poderia regrar esse tipo de uso, porque, olha, Raquel, apareceu uma vez um circo em Sorocaba que tinha um hipopótamo, e aí, olha quem chegou aí, Uhum. e tinha um hipopótamo no circo. Aí eu pensava assim, como a gente pode fazer uma lei que regre o uso de animais como o elefante, o hipopótamo, animais de grande porte dentro de um circo? Não tem, eles não têm que estar lá, né? E aí, no legislativo, acontecem coisas, às vezes, estranhas, tanto positivamente quanto negativamente. Nesse caso, positivamente. Eu falei, eu vou apresentar um projeto de lei, eu sei que não vai passar, mas vou apresentar um projeto de lei proibindo o uso de animais em circos em Sorocaba. E sabe-se lá por quê? No parlamento, às vezes, a gente nunca sabe por que as coisas acontecem, às vezes é só o humor dos nossos colegas que podem responder algumas atitudes. E nesse dia, acho que estava todo mundo bem-humorado, o projeto passou,
e depois ele foi replicado para centenas, hoje milhares de cidades no Brasil. Mas a primeira cidade do Brasil a ter essa legislação foi lá Sorocaba. Então, acho que a gente tem grandes possibilidades de atuar no campo socioambiental dentro do parlamento. Uhum, perfeito. E a gente está assistindo a queimada da floresta amazônica, né? Além disso, a gente está assistindo também a queimada da Mata Atlântica, né? E está frio, a temperatura está diferente, está, enfim, afetando o clima. Você acha que daria para, eventualmente, apresentar algum projeto com relação a isso, se formos eleitos? Eu acho que sim, eu acho que, do ponto de vista essencialmente legislativo, a gente tem, eu vou falar até o que já é muito falado, a gente tem legislações muito avançadas, muito importantes. Do que acontece hoje, por exemplo, na Amazônia, é fruto da inconsequência, da irresponsabilidade e do atual presidente da República, que, para além daquilo que a gente tem de legislação e até de fiscalização, ele incentiva o processo de degradação da floresta, pela ignorância que tem de saber da importância, inclusive, para o regime de chuvas que a gente tem aqui na nossa região, além de outras partes do Brasil, mas aqui no Sudeste. A gente tem 70% do PIB nacional aqui no Sudeste, e esse PIB depende da agricultura, depende dos reservatórios das hidrelétricas, e sem chuva a gente não tem esse PIB. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. E a Mata Atlântica, ela vinha num processo de contenção do desmatamento, até que, por todo esse clima instaurado no país de desrespeito ao meio ambiente, houve um crescimento também. Então, acho que, para além da legislação que a gente eventualmente pode detectar a sua necessidade, também, como parlamentares, a gente pode investir no processo de educação ambiental, promovendo atividades dentro da Assembleia, como, por exemplo, audiências públicas para debater, chamando as organizações não governamentais. Então, uma série de ações que a gente pode promover, detendo um mandato importante como esse no nosso estado de São Paulo, que é o mandato de deputada ou deputado estadual. Uhum. E você está lançando um livro novo, recentemente, sobre o que trata? Você quer falar um Olha, pouquinho? uma das minhas paixões são duas paixões que se convergem, né? A fotografia e aves. Eu moro numa região rural que tem uma quantidade de aves muito grande, e a minha formação acadêmica é na área de educação ambiental. Então, assim, aí eu juntei as três coisas. Eu acho que, do ponto de vista ambiental, a gente pode muitas vezes mostrar para as pessoas a destruição que está acontecendo, né? A degradação ambiental, a queimada na floresta amazônica. Isso é muito sério, e a gente mostrar as consequências, mas a gente pode também conectar as pessoas através daquilo que é o belo. Mostrar, por exemplo, a gente ter determinadas aves lindas perto da gente, a gente tem que propiciar um ambiente adequado para elas. Então, esse livro é um livro guia de aves da região de Sorocaba, Mairinque, e tem esse objetivo, fazer com que as pessoas olhem o livro e consigam identificar as aves e comecem, a partir daí, a perceber a presença delas, porque às vezes elas estão tão perto da gente, Raquel, e a gente não vê. Eu já vi aqui na minha região, aqui onde eu moro, a gente fez uma exposição de fotos e muita gente falava assim: escuta, mas essa ave tem aqui? E tinha aos montes, né? Então, o livro tem esse objetivo de cutucar, de sensibilizar as pessoas nesse sentido. E a partir do momento que ela se sensibiliza, ela fala assim: poxa, será que eu posso colocar um comedouro para o passarinho? Será que eu posso plantar uma moreira para poder atrair uma saíra viúva, um tía de topete? E assim vai, né? Então, foi esse o objetivo. O livro foi lançado agora há pouco tempo. A gente fez um lançamento também na Câmara Municipal de Sorocaba e está tendo uma repercussão muito boa. Eu tenho levado o livro e feito palestras nas escolas municipais de Mairinque, uma vez que assim, o objetivo é exatamente esse, a educação ambiental.
Uhum. Como é que chama o livro? As Aves do Residencial Porta do Sol, que é um residencial enorme, ele tem mais de 2.000 chácaras, fica a 60 quilômetros de São Paulo e tem uma vegetação de porte arbóreo, sobretudo exuberante, o que permite presença, inclusive, de jaguatiricas, lobinho, onça parda já frequenta aqui com uma certa assiduidade, né? E muitas aves, muitas, quase 200 tipos diferentes de aves que habitam essa região. Uhum. E você se dispõe a dar palestra em escolas, colégios, etc., né? Sim, Faculdades. sim, com muito prazer. Beleza. E a editora é? A editora, você me pegou agora porque eu não conhecia, foi uma pessoa que me fez o contato, mas é uma editora de Bauru, desculpa, de Botucatu, e é uma editora que tem um compromisso ambiental e social muito importante. Parte daquilo que é lucro para ela é destinado a investimentos de caráter social. Uhum. Beleza, Gabriel. Muitíssimo obrigada. Você pode sair se você quiser, né? E agora eu vou entrevistar a Calu, né? Ok? Tá certo, um grande prazer, Raquel. Grande prazer também estar com a Calu aqui, né? É uma pessoa que a gente tem um relacionamento, um conhecimento de razoável pouco tempo, mas que produziu uma admiração, um companheirismo muito gostoso, muito bom. Beleza. Obrigado. Obrigada. Calu, doutora Calu, se apresente, por favor. Bom dia, tudo bem, Raquel? Bem, Gabriel, Mauro? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carolina Malavasi Galvão, falei o nome inteiro agora, hein? Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo, e sou médica, infectologista, fiz também a formação em medicina ampliada pela antroposofia. Já trabalhei com algumas organizações médico-humanitárias, então já trabalhei na Amazônia com população ribeirinha, fiquei alguns anos trabalhando na África, em cenários aí de favelas, né, de população rural, bem afastada também de centros, populações com uma epidemia assim, importante de tuberculose, HIV, e faz mais ou menos 10 anos que voltei ao Brasil, voltei a trabalhar no SUS, continuo trabalhando com população vulnerável, trabalho no consultório na rua, né, que presta assistência de saúde à população em situação de rua e populações extremamente vulneráveis, trabalho na vigilância epidemiológica também aqui da minha cidade, no AME. E sou mãe de duas crianças. Um Dá casal. tempo de fazer isso tudo? Sim. Tá Olha, eu vou certo. dormir bem cansada, viu? Eu confesso que dá 9 horas da noite. Eu faço eles dormirem 8 horas da noite, entre 8 e 8 e meia no máximo. E assim, eu faço eles dormirem e assim, eu penso que eu vou fazer muita coisa depois, mas não, eu fecho o olho, eu apago e eu só acordo no dia seguinte. Perfeito. Me conte uma coisa, Carolina, Calu, doutora Calu. Você está num grupo chamado, instituído por 13 pessoas, né? Do qual o Gabriel faz parte, etc. 6 homens, 6 mulheres e um padre, como diz o padre, né? E como é que funciona como é que vai funcionar esse mandato coletivo e quais são os benefícios? Esse coletivo ele já funciona, né? Mas se a gente se eleger, ele vai continuar funcionando de um jeito muito mais potente. A ideia é que a gente ter uma democracia mais participativa, então que mais pessoas participem da política. E a ideia dessa coletiva plural veio da gente ter diversas representações. Então, eu sou da saúde, aí tem uma psicóloga também, que, né, da saúde, tem o Gabriel, né, representando a questão do meio ambiente, dos direitos animais, a Rosângela, que é uma indígena, né, que traz também a questão dos povos originários.
Tem uma agricultora familiar, que é a Maria de Peró, traz a questão da reforma agrária, agricultura familiar. Tem vários, a gente é composto, eu estava fazendo as contas esses dias, acho que 8, 9 professores, né, das diversas áreas. Então, a educação está muito bem representada também. A cultura, a gente tem a Nanaia de Sorocaba, ativista da cultura, o Gabriel Lara, daqui de Tapetininga, eu falei meio ambiente, cultura, enfim, a gente pensou em trazer essa diversidade que o Estado de São Paulo tem e que precisa ser representada na LESP. Então, a gente consegue dar voz a mais pessoas, ativistas de diversas áreas que estão ligados aos movimentos de base das suas regiões onde atuam, e que para que através deles, e não só deles, né, porque a gente pensa também em fazer plataformas virtuais para que as pessoas possam escrever, olha o que está acontecendo aqui na minha cidade, na minha região, será que vocês não poderiam nos ajudar, né? O que pode ser feito com relação ao legislativo, com o que está acontecendo aqui? E a gente pode manter esse diálogo com a população para a gente realmente entender as prioridades do nosso Estado e aí sim fazer as propostas e também pensar melhor quando a gente for votar. Uhum. E você não falou do Padre Benedito. O que ele faz nessa chapa? Desculpa. O Padre Benedito, ele tem um trabalho muito lindo de combate à fome, também com populações vulneráveis, região de Sorocaba, já trabalhou também em Pilar do Sul, já fez trabalho na Amazônia também, então é um outro integrante da coletiva. Perfeito. E me conta, na gestão da pandemia, esse governo acabou cortando o orçamento da farmácia popular. O que te parece isso? Assim, esse desgoverno, né? A cada dia a gente tem, assim, em vez de a gente andar para frente, a gente só vê a gente andando para trás, tanto na saúde, quanto educação, quanto meio ambiente. Mas na saúde a gente viu desde o começo, né? O SUS, quando a gente entrou na pandemia, a gente já sentia o desmonte do SUS, então a redução do número de verbas, né, recursos para o SUS, então a gente já sentia isso, né, com relação à contratação de profissionais de saúde, diminuição de número de medicamentos disponíveis, dificuldade em até a gente melhorar ou fazer manutenção de estrutura física mesmo. Eu trabalho, né, na vigilância epidemiológica, por exemplo, e assim, a gente está ali com a maca, um pé torto, quase caindo, a gente coloca um calço lá. Eu fiquei quase um ano com uma impressora, precisando de uma impressora para fazer pedidos, né, receitas, para agilizar as consultas, e aí eu fiquei quase um ano fazendo à mão, né, demorando muito mais as consultas, sendo que depois de um ano o técnico foi lá e trocou, era uma pecinha, não sabia, mas era uma peça que acho que não custou nem R$50, né? Então, é só para a gente imaginar o descaso com a saúde, né? Além da falta de recursos, o teto de gastos que a gente teve, né, para a saúde e para a educação, e o quanto isso impactou negativamente a saúde. E aí a gente tem, né, essa pandemia onde a gente precisava de mais recursos, e aí a gente tem o contrário, né? A gente não teve as vacinas no momento que a gente precisou, então essas vacinas vieram com muito atraso. Hoje tem estudos aí mostrando que se as vacinas tivessem vindo, né, em janeiro, como foram para outros países, a gente poderia ter poupado 100 mil vidas, né, de terem 100 mil brasileiros que foram mortos, que poderiam estar aqui com a gente. Então, assim, a gente sabe, a gente vê até agora o presidente falando, né, dessas medicações que já são há muito tempo comprovadamente ineficazes para tratamento de Covid, ainda o governo repetindo, né, para tratar com cloroquina, enfim, ivermectina e outras, essas coisas que a gente viu que não são eficazes contra a Covid, mas sim podem ter vários efeitos colaterais, e a gente viu pessoas, né, tendo aí efeitos colaterais dessas medicações, né? E a falta de exames, a gente tinha que ter feito o dobro de exames, né, testes diagnósticos para a Covid do que a gente fez. Então, a gente teve muitas pessoas que não foram diagnosticadas, que infelizmente pelo não diagnóstico também passaram, né, a Covid para muitas outras pessoas.
Então, infelizmente, se a gente tem hoje 700 mil mortos pela Covid, nós fomos o país que teve uma média, né, 4 vezes mais mortos pela Covid do que os outros países do mundo. Então, assim, aí as pessoas falam, né, porque a Covid afetou o mundo inteiro, problema do mundo inteiro. Sim, afetou o mundo inteiro, mas a razão que aqui no Brasil a gente teve 4 vezes mais mortos pela Covid e um grande número de infectados, que a gente tem também a Covid longa. Muitas pessoas não morreram pela Covid, mas a gente está vendo na saúde agora os sintomas de Covid longa, que são pessoas que ficaram com falta de ar, né, um cansaço muito fácil, perderam memória, dificuldade motora, pessoas que perderam produtividade, não puderam voltar ao seu trabalho, né? A gente sabe quantos órfãos, né, de crianças, né, que os pais faleceram pela Covid. Então, assim, são coisas que também a gente não... A vida, a gente também não põe preço na vida, né? Mas, assim, é uma série de erros e esses erros continuam. Então, a gente parece que, assim, esse governo... A ciência mostrou desde o começo que estava indo para o lado errado, ele continuou indo para o lado errado, e agora, né, a gente vê que o SUS, a população está sofrendo muito, a gente tem filas gigantescas, né, para consultas, exames, procedimentos. Eu tenho pacientes meus que estão há 1 ano esperando para passar com um neurologista, com um ortopedista, pacientes que estão há 2 anos esperando uma cirurgia, né? E aí vem o ministro da Saúde, junto com o Paulo Guedes, e fala que eles querem cortar 60% dos remédios básicos da farmácia popular, né? Como assim? A população hoje está sofrendo, não tem o que comer em casa, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar gás, né? A gente vê o gás hoje é 140, 150 reais. Então, assim, eles não têm dinheiro para comprar comida, como é que eles vão comprar remédio? E o governo vem e fala que vai cortar 60% dos medicamentos da farmácia popular. Então, assim, é inadmissível, um retrocesso total na saúde, nas diversas áreas, e a gente vai precisar reconstruir esse país, né, o ano que vem, junto com o Lula e com o Haddad. Perfeito. E me conta, além desse corte no orçamento da farmácia popular, a gente tem 13 pessoas nessa chapa coletiva, na coletiva plural, né? Que vão considerar, vão contemplar todos os problemas do estado de São Paulo, né? Mas você acha também que a gente poderia, eventualmente, levar as demandas do interior para a Assembleia Legislativa? A ideia dessa coletiva é que sim, né, o estado todo ele está representado, mas a gente dá voz para regiões que geralmente são marginalizadas. Então, uma das regiões marginalizadas é o sul do estado de São Paulo. Então, nessa coletiva, a gente tem pessoas que estão nessas regiões e que vão representar essas regiões. São 10 cidades representadas do estado de São Paulo, que a gente tenta representar o todo, mas dá voz a essas regiões marginalizadas. Perfeito. Bom, a gente vai colocar uma série de vídeos, né, nesse nosso programa. A gente vai cortar esse pedaço, né? E o Observatório da Mulher fica aqui e volta na semana que vem. Vocês querem se despedir, gente? Boa. Eu quero. Eu gostaria de... Eu vi uma pesquisa esses dias, né, que fala que a cada 10 brasileiros, 7 ainda não decidiram, né, em quem vão votar para deputados, né, federal, estadual. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas pesquisarem sobre os seus candidatos, né, o histórico deles, o que eles já fizeram, as suas propostas, para realmente a gente votar consciente, para a gente poder ter um futuro melhor para o nosso estado e para o nosso país. É um pedido que eu faço aí para os ouvintes da Rádio Madalena. Perfeito. Gabriel? Eu queria me despedir também, agradecer o convite, Raquel, de estar aqui junto com a Calu, o Mauro, e queria reforçar o que a Calu falou. Eu fui há muito tempo, atuo na política partidária, participei de várias campanhas, umas vitoriosas, outras não, mas eu sempre vi isso,
das pessoas, por exemplo, na eleição municipal, se preocupando com as candidaturas majoritárias, prefeito e tal, e esquecendo de vereador. E vi tantas vezes as pessoas na boca da urna, ali em frente da escola, com aquele monte de panfletos que se jogava na frente das sessões eleitorais, escolhendo, às vezes, de maneira, Raquel, assim, é como se estivesse sorteando, não olhando, abaixando, pegando um, porque não queria votar em branco, não tinha se dado conta de que precisava votar num vereador, e aí escolhe qualquer um. E assim, isso se reproduz também nas eleições gerais, né? As pessoas não estão pensando, até esse momento, nas candidaturas de deputados federais ou estaduais, e às vezes até por não ter a dimensão da importância do papel do legislativo. A gente está vendo agora, por exemplo, para falar da Câmara Federal, por exemplo, o pacote do veneno, que visa flexibilizar ainda mais a aprovação de agrotóxicos, é uma iniciativa do Legislativo, está lá, pode ser aprovada para o malefício, né, da nossa saúde, do meio ambiente, do trabalhador, trabalhadora do campo. Então, assim, o parlamento é de muita importância. Então, reforço o que a Calu falou. É importante, neste momento, analisar as candidaturas com muito rigor, para não estar votando em qualquer um, porque deixou de fazer essa análise. Então, é esse o recadinho. Novamente, muito obrigado. Prazer estar com vocês. E um bom dia. Obrigada. Bom dia. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. As eleições deste ano trazem uma grande novidade. O MST está lançando ou apoiando candidaturas em diversos estados. Para quem ainda não decidiu seu voto, eu recomendo fortemente a eleição de parlamentares comprometidos com a reforma agrária, com a moradia digna, com a alimentação saudável, com a agroecologia e com a preservação da natureza. Um grande abraço, Chico. Vote em um candidato ou um candidato apoiado pelo MST, porque para a gente pensar em acabar com a fome, para a gente pensar em colocar comida no prato de todos os brasileiros, em todas as refeições, e uma comida de qualidade, uma comida saudável e adequada, a gente precisa de uma verdadeira reforma agrária. Por isso, o MST apoia o Coletivo Plural para compor a Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo. O que é o 13513? 13 é o número do nosso partido. 5 é o número de pontas da nossa estrela. 13 é porque somos 13 integrantes da Coletiva Plural. Quando você vota 13513, você está participando de uma forma nova e criativa de fazer política. Olá, eu me chamo Rosângela Braga, sou estudante universitária indígena em Sorocaba e ativista pelos direitos das causas indígenas. Juntamente com mais 12 companheiras e companheiros, nós formamos a Coletiva Plural, uma nova forma de se fazer política. Nós estaremos disputando uma vaga na Assembleia Legislativa. Você vota 13513 e irá aparecer a foto da doutora Calu, mas você estará elegendo 13 pessoas, 13 ativistas com compromisso com as principais pautas do Estado de São Paulo e pelo Brasil. Assim, ideias e experiências estarão sendo contempladas. Eu lutarei pelos direitos dos povos indígenas, pela garantia do seu território, pelo respeito e seu modo de vida e tantas outras para o Estado de São Paulo. Estamos com Lula, Haddad e Márcio França.